Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos prosseguir na playlist de Física para o ensino médio. Material também importante para aqueles que se preparam para concursos e vestibulares. Dentro do estudo da eletrodinâmica, nós estamos vendo os circuitos elétricos e resolvendo exercício aplicando as chamadas leis de Kirchhoff. Vamos ver esse caso. Já fiz exemplos mais simples, agora vamos trabalhar outro que é um pouquinho mais complicado. Ele é considerado difícil para muitas pessoas. Então, vamos ver aqui o enunciado. Determinar as intensidades das correntes que percorrem cada ramo do circuito. Então, nós temos um circuito. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 resistências e eu tenho essas tensões definidas aqui, que podem ser para gerador ou receptor. Vamos colocar aqui um sinal de negativo para esse tracinho menor, um sinal de positivo para esse tracinho maior. Negativo aqui, maior aqui. Significa os polos, seja do receptor ou do gerador. Vamos fazer um movimento, um deslocamento a partir daqui. Então vamos ver o passo a passo. É importante ter essa sequência para chegar na resolução. Então, partindo daqui, eu estou indicando uma intensidade 1. É o ramo 1. Quando eu chegar aqui, estou fazendo esse deslocamento, eu encontro esse ponto. Isso aqui é um nó. Isso é chamado de nó porque esse ponto é comum para 3 ou mais condutores. Tem esse condutor, tem esse condutor e tem esse condutor. Por isso é chamado de nó. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, se lá é A, eu vou chamar aqui de B. A primeira lei de Kirchhoff diz o seguinte, que essa intensidade que chega até aqui, ela é igual à soma das outras duas que se afastam. Ok? Então, vamos indicar o I2 e o I3. Então, aqui está o I2 e aqui é o I3. Isso aqui é um 2. Ok. Vamos observar agora uma coisa chamada malha. É isso aqui. Esses nós aqui estão separando em duas malhas. Aqui eu tenho uma malha que vai de A a B. Vou colocar um C aqui. Vou colocar um D aqui. É uma malha. E depois eu vou ter uma outra malha, que eu vou seguir aqui. A, vou dar sequência à ordem alfabética. D, A, B, C, D, E. E aqui vai ser F. Então eu tenho essas duas malhas, A, B, C, D, A e A, E, F, B, A. Tem que fazer a volta completa. Eu posso dar um nome, é muito comum dar um nome de letra grega. Essa malha vai ser a alfa. E tem essa outra, que eu vou chamar isso aqui de beta. Malhas. Então agora nós vamos aplicar a chamada lei das malhas. É a segunda lei de Kirchhoff. Então, a alfa vai ser a nossa malha. A, B, C, D, A. Ok? Agora, o que diz a lei das malhas? No circuito, se eu somar todas as tensões, o resultado é nulo, é igual a zero. Partindo daqui, encontrei essa resistência. Ela vale 0,5 ohms. Isso aqui representa uma tensão. Tensão é R vezes I. Então isso aqui é o valor do R, está faltando o valor do I. Então eu escrevo assim, 0,5 I. Só que ele está no ramo 1, então é I1. Prosseguindo aqui, cheguei no nó, viro para cá. Encontrei essa resistência, ela vale 3. Está no mesmo sentido da corrente. 3 I. Só que agora estou no ramo 2. Então, I2. É importante essas marcações. Cheguei aqui no nó, então eu tenho que voltar aqui. Só que agora eu passo novamente para o ramo 1. Então eu tenho mais 4,5 I. Só que agora é o I1. Está no ramo 1. Cheguei aqui, estou tocando na parte negativa. Então esse número aqui fica com menos. Menos 1,5. Igual a zero. Isso significa que a soma das tensões é resultado nulo. Vamos ajuntar os semelhantes aqui. Eu tenho 0,5 I1 e tem 4,5 I1.
Então, a ordem é I1, I2 e 3. Porque a gente tem 3 ramos. Somando esse com esse, eu vou ter 5. 5 e 1. 5 e 1. Tem 3 e 2. E não tem I3 aqui, então a gente coloca mais 0. 0, o I3. Eu vou deixar isolado então. E esse número que está sozinho passa para o outro lado, fica positivo. É a primeira equação que eu estou indicando. Agora vamos observar essa malha agora. Partindo do A, voltando para o A novamente. Estou chamando ela de beta. Então a malha beta, ela tem a indicação que vai do A, passando pelo E, passando pelo F, passando pelo B, voltando para o A. Então vamos colocar aqui, ó. Estou saindo aqui, encontrei essa resistência, 0,5. É 0,5 vezes I. Já expliquei por quê. Porque tensão é resistência vezes intensidade. A resistência eu conheço, mas a intensidade não. É exatamente a pergunta do exercício. 0,5, só que agora estou no ramo 3. Cheguei aqui, ó, estou tocando no positivo, então é mais 1,5. Seguindo aqui, cheguei nessa resistência de 5,5, mais 5,5. E eu continuo, até chegar nesse nó, continua sendo o ramo 3. Ok, agora já estou no ramo 2, para voltar. Essa resistência, ela está contrário ao sentido da corrente. Então eu tenho que pôr um negativo aqui. Então é menos 3i, e aqui eu estou no ramo 2. Bom, tudo isso é igual a zero, é a propriedade da lei das malhas. Novamente vamos organizar. Aqui eu não tenho i1, então é 0. 0 e 1. Menos 3 e 2, só tem ele. Menos 3 e 2. E o I3 tem esse e tem esse. 5,5 com 0,5 dá 6. 6 e 3. Eu vou isolar e esse número aqui muda de lado. Então, se mudar de lado, vai trocar de sinal. Menos 1,5. Então, eu tenho essa equação. Tenho essa equação. E tem uma outra, que é a chamada lei dos nós, que diz que essa intensidade que chega é igual à soma das intensidades que se afastam aqui, que vai para o ramo 3 e para o ramo 2. Então fica assim, I1, foi essa ordem que eu dei, ela é igual à soma do I2 mais o I3. Isso aqui é um I, não confundir com U. Vou trazer todos os termos para o mesmo lado. Então vai ficar I1 menos o I2 menos o I3 igual a 0. Então eu tenho mais essa equação aqui. O exercício é bem longo, pessoal. Essas anotações têm que ser feitas antecipadamente. O que eu tenho aqui? Aquelas 3 equações que eu falei para você. Essa primeira, I1 menos I2 menos I3. É essa aqui, ó. Só copiei. Igual a 0. Aí eu coloquei na segunda linha essa aqui, ó. 5 e 1 mais 3 e 2 mais 0 e 3 igual a 1,5. É essa aqui, ó. Só copiei. E finalmente, 0 e 1 menos 3 e 2 mais 6 e 3 igual a menos 1,5. É essa aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou destacar os coeficientes numéricos. Aqui, por exemplo, tem o 1. Aqui, então, vai ter menos 1. E aqui vai ter menos 1 também, igual a 0. Então, você observa aqui, ó, essa linha aqui, ó, 1, menos 1, menos 1, 0. Na segunda linha, 5, o 3 e o 0, igual a 1,5. Aqui na terceira linha, terceira equação, é o 0, é o menos 3, é o 6, igual a menos 1,5.
Ok? O que eu vou fazer agora? O determinante. Se você não conhece esse assunto, verifique a nossa playlist de determinantes que eu tenho lá para a matemática do ensino médio. Então, olha o que acontece aqui. Eu copiei novamente essas três colunas. Aqui está. 1, 5, 0, menos 1, 3, menos 3, menos 1, 0 e 6. Isso aqui é um 6. E copio a primeira e a segunda coluna à direita. Eu repito isso aqui. Agora eu vou identificar diagonais principais e diagonais secundárias. Aqui eu tenho a diagonal principal e as suas paralelas. Aqui eu tenho a diagonal secundária e suas paralelas, ok? Então a gente vai multiplicar. 1 vezes 3 vezes 6, eu tenho 18. Ok? Aqui tem 0, então essa multiplicação dá 0, nem precisa perder tempo. Aqui eu tenho menos 1 vezes 5 é menos 5. Menos 5 vezes menos 3 é mais 15. Mais 15. Agora a secundária. Tem 0 aqui, essa multiplicação não interessa. Agora essa outra aqui também tem um 0 aqui no meio, ok? Olha como facilita. Aqui eu tenho 6 vezes 5, 30. 30 vezes menos 1, menos 30. Como ela é secundária, tem que trocar o sinal, passa para positivo. É a regra, ok? Aqui deu menos 30, mas tem que deixar mais. Na secundária tem que inverter o sinal sempre. Então, seguindo aqui, ó. O determinante vai ser 30 mais 15 mais 18 dá 63. Ok. Agora eu vou fazer o determinante para o I1. Olha o que tem que acontecer. Aqui está a coluna do I1. Eu troco esses números que estão na coluna do I1 por essa coluna de resultados. Então você vê que eu coloquei, ao invés de 150, eu coloquei 0, 1,5 menos 1,5. A coluna que apresenta os resultados. E as outras eu copio como está. Essa com essa. E repito novamente a primeira e a segunda aqui. E faço novamente o cálculo como eu fiz ali. Aqui a principal e suas paralelas. Essa multiplicação que tem 0 vai dar 0. Esquece. Essa outra multiplicação também tem um 0 aqui. Esquece. Agora nessa última aqui, ó. Menos 3 vezes 1,5 é menos 4,5. Vezes menos 1 fica positivo. É 4,5. Como é principal, a gente mantém o sinal. Agora na secundária, a gente vai ter 0 aqui, então essa do meio não interessa. Mas aqui sim, menos 1,5 vezes 3 é menos 4,5. Multiplicado por menos 1, vai ficar 4,5 positiva. Mas como é secundária, tem que trocar. Então fica menos 4,5. Ok. Aqui, 6 vezes 1,5 é 9. Vezes menos 1, menos 9. Mas como é secundária, tem que trocar. Então passa para 9 positivo. Aqui cancela, sobrou apenas 9. Então agora o que eu vou determinar? O I1. O I1 é a divisão desse 9 pelo 63. O I1. 0,14. 0,14 ampere. É a intensidade da corrente no ramo 1. Agora eu quero fazer o determinante do I2. Então a coluna do I2 é que vai ser substituído por essa coluna de resultados. Então, voltando aqui, eu copio a número 1, como está, mas essa aqui, que representa a I2, eu troco por isso aqui, ó. 0, 1,5 menos 1,5. E continua a outra, menos 1, 0 e 6. Repito a primeira e a segunda coluna, aqui. E novamente, vou fazer todo o processo. Vou indicar diagonal principal e diagonal secundária. Então, vamos lá. 6 vezes 1,5 é 9. 9 vezes 1, 9. E a principal mantém o sinal 9. Aqui tem 0, esquece. Aqui, ó, isso que pertence a essa diagonal aqui. É 1,5 vezes 5. Isso dá 7,5 negativo. Vezes menos 1 passa para positivo. Mais 7,5. Ó, menos 1,5 vezes 5. É 7,5 negativo, multiplicado por menos 1 fica positivo.
essa multiplicação tem 0, essa multiplicação aqui também tem 0, essa também tem 0, esquece. Então a gente tem aqui 16,5. Isso aqui é o D12. Então agora eu vou determinar a intensidade do ramo 2, é o I2. É igual a esse número aqui, ó, 16,5 dividido por esse aqui que é o determinante principal, 63. Então o I2 vai ser 0,26. 0,26 amperes. Então encontrei o I2. Está faltando o I3. Para fazer o I3, o que vai acontecer? Eu vou substituir a coluna do I3 pela de resultados. Então você observa aqui, ó, 0, 1,5 menos 1,5. É essa coluna. E as outras se mantêm. Novamente a gente copia a primeira e a segunda à direita. Tudo de novo. Vou indicar a diagonal principal e suas paralelas, diagonal secundária e suas paralelas. A principal. Menos 1,5 vezes 3 é menos 4,5. Vezes 1 vai continuar menos 4,5. Essa aqui nós vamos ter um 0, então a multiplicação dá 0. Essa também tem esse 0, multiplicação dá 0. Vamos para as secundárias. Essa multiplicação dá 0. Aqui tem menos 3 vezes 1,5 é menos 4,5. Vezes 1, menos 4,5. Como é secundária, tem que mudar o sinal. E aqui eu tenho menos 1,5 vezes 5, dá menos 7,5. Menos 7,5 vezes menos 1 passa para mais. Mas aqui é secundária, tem que trocar o sinal. Esse com esse simplifica. O D e 3 é igual a menos 7,5. Então agora eu vou calcular o I3. Para efeito do nosso cálculo, esse negativo não vou considerar. Ok? E vou dividir pela determinante principal, que você viu que é 63. Já usamos duas vezes. Dá 0,119. 0,12. Ampere. Então, essa é a intensidade da corrente no ramo 3. 0,12 amperes. E a indicação era essa, determinar as intensidades das correntes que percorrem cada ramo do circuito. E nós conseguimos esses resultados. Se você gostou, dê like, compartilhe, faça a inscrição no canal. Acionando o sininho, você recebe todas as postagens. Se você valoriza o meu trabalho, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante. Então ele poderá chegar a mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau!